os anjos vêm e os fazem cantar santo? Ei! O que é que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face. Só quero ver você, só quero. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir ele bem forte. A Jesus toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a soberania, todas as ações de graça. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele governa aqui, Ele governa em Campinas, Ele governa em São Paulo, Ele governa no Brasil, Ele governa sobre o universo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo é incomparável. Não há ninguém como Ele. Ele é inigualável. Ele é indescritível. Ele é tudo o que você e eu precisamos. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém. Pode se assentar, queridos. Senhor, continuamos na Tua presença, mais uma vez pedindo perdão porque Tu és santo, se de alguma maneira, querendo ou não, ofendemos Tua santidade como igreja. Por isso que nessa noite Tua glória se estabeleça em nós e através de nós, para cumprir o Teu propósito. Amém e amém. Amém? Glórias a Jesus, né? Que bom vê-los, agradecer mais uma vez, que hoje veio algumas pessoas diferentes. Agradecer o apóstolo Agostinho, né? Não sei se ele... está aqui com a sua esposa. Obrigado, né? Por estar aí conosco, nos liberando todo esse lugar com uma equipe maravilhosa, nos acolhendo. Deus possa retribuir cada um daqueles que estão orando, que estão aqui junto conosco, os que estão nos vendo e ouvindo. 52º Famintos por Deus. 51º foi lá em Vitória do Espírito Santo. Viemos de lá direto para cá. Estamos com uma escola de profetas aqui, diversos estados do Brasil, um ambiente preparado. Muitos pastores sentiram de Deus durante a noite estarem aqui dormindo, são intercessores, quer dizer, dormindo não, no altar. Estão rodando a noite, intercedendo, guerreando, orando, abrindo caminho e conquistando espaço. Por isso que os céus estão abertos e por isso que já está toda a mesa preparada. Vai ser extraordinário. E nessa noite nós temos dose dupla, né? Reuel está ali igual um leão enjaulado, mas daqui um pouquinho teu pai polaquinho vai entrar aqui em cima. Daí você vai poder assumir aqui, ó. Por enquanto tá o meu, né? Tá o meu filho, tem também, ó. Olha, aí. Aí, eu tenho também, ó. Olha lá o outro com o saxozinho. Pensa que é só você que tem um tocadorzinho? Olha lá, ele fica todo assim, ó. Tocadorzinho, mas sou de Deus, né? Aí ele vem dar toda a moral, né, pro ministro dele. Não, isso aqui não é um tocador, um profeta da dança. Aí eu falo, bem, eu tenho um tocadorzinho também, né? Eita Jesus, Deus é bom demais, né? Ô papai. Então essa noite temos uma dose dupla. Aí nos 35, 40 minutos, o apóstolo Mahatma
tem conseguido desembrulhar o manto nos famintos, quase todos têm estado comigo, não importa o minuto. E eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que nós amamos pessoas, honramos, mas que você foque no Cristo e você abra o seu coração. Ele vai ser breve, mas eu quero falar só um pouquinho antes. É o Espírito que te apresenta, mas o apóstolo Mahatma, meu amigo, companheiro, camarada, quando ele ministrou a primeira vez no ministro Takeshi lá em Dourados, e aí eu pensava, Paulo Jeffrey, pensava o seguinte: meu Deus, Luiz Hermínio é muito amado lá no Mato Grosso do Sul. Nós, o estado que ele mais andou e começou a ir muito lá no Mato Grosso do Sul. E aí aquele ginásio cheio, e a primeira noite lá em cima a onda, a segunda noite ele de Djalma Toledo a onda, a terceira noite eu falei comigo assim: eu tenho que pegar o voo em Campo Grande, Dourados lá umas 3 horas, e eu vou ter que 10 horas para pelo menos dormir umas 3 para de madrugada pegar o voo para outro lugar. Falei, 10 horas eu já saio, terminou. E era eu e o Mahatma. Eu só ia fazer um pouquinho, já soltar para o Mahatma e tchau, né? Rapaz, e não é que esse apóstolo Mahatma manteve o mesmo nível das ondas do Havaí, e era meia-noite e pouco, não conseguia sair do lugar. Então, não crie expectativa em homens, abra o seu coração, porque a unção está nesse lugar. Apóstolo Mahatma, vamos recebê-lo com a salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Meu amigo. A paz, queridos, boa noite. Eu acho que hoje o melhor lugar para estar é o lugar de dependência total. Todas as vezes que subimos na plataforma é com o mesmo temor desde a primeira vez. E eu quero ser breve, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Tem sido um tempo profético, um tempo incrível. Deus tem falado muito conosco nesses dias de escola, de famintos. Pegando carona aqui no Bispo Geto, eu tenho morado num texto. Esse texto tem reverberado ao meu coração, dias após dias. A gente tem compartilhado isso. Seja uma simples palavra, uma vírgula, que possa alcançar o seu coração e trazer alinhamento nessa noite. Abra comigo sua Bíblia, João capítulo 4. Eu ouvi algo ainda há pouco ali do Luiz Hermínio acerca de trabalhar para essa geração. Humanamente falando, nos parece nem ser necessário ministrar nessa noite, uma vez que nós vamos receber o apóstolo Luiz Hermínio, a quem Deus tem confiado uma mensagem muito clara para a igreja brasileira e as nações. Mas eu creio no encontro das gerações. Eu creio que os pais estão trabalhando para os filhos nesses dias. E quando os pais impulsionam os filhos podem cumprir o propósito com segurança. Mesmo diante de todo o temor, eu subo nesse altar seguro, porque eu sei que existem pais que têm preparado o caminho. E eu creio que nós vamos cumprir um propósito nessa noite. João capítulo 4 diz assim: quando pôde o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que deram ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentando-se junto ao poço por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar pão. Capítulo 5, ainda do livro de João. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Mais uma vez, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Papai, mais uma vez na tua presença, com temor diante de ti, com a responsabilidade de compartilhar a tua mensagem, as convicções que o Senhor tem gerado no meu coração. Me usa debaixo da tua graça,
debaixo de simplicidade, mas com profundidade, para cumprir o teu propósito nessa noite. Faça conforme o Senhor estabeleceu, porque esse é um tempo de alinhamento, um tempo, ó Pai, de entendermos, Senhor, as estações e a forma que devemos nos mover sobre elas. Espírito Santo, que cada coração possa nesse momento se abrir, toda resistência, sofisma, Senhor, todo espírito, Senhor, de Grécia, seja anulado nessa hora pelo poder que é no Teu nome, e que a Tua palavra possa adentrar, Senhor, e manifestar o Teu propósito, no nome de Jesus Cristo. Queridos, eu penso que Deus tem nos levado ao nível de alinhamento, o qual nós precisamos compreender de forma muito clara como nós devemos cumprir o propósito nesses dias. Jesus, vivendo talvez o que podemos aqui afirmar, o auge do seu ministério, todos os holofotes estavam diante dele na Judéia, e então os fariseus começam a fomentar, começam a trazer algumas mazelas, tentando colocar Jesus contra João Batista. E Jesus, ele se recusa a acreditar nas falácias dos fariseus. Ele recusa a permitir que a sua alma seja dominada por aquele sentimento de competição. Ele tinha plena convicção que quem levantou João Batista foi o seu pai, a quem também o levantou. Então a Bíblia diz que ele decide sair da Judéia, ele decide sair dos holofotes, ele decide sair daquele lugar de aplausos, onde todos os olhares estavam postos em Jesus. Ele tinha uma visão clara que nós não precisamos, nos convencer acerca dos holofotes, quando na verdade o que precisamos é cumprir um propósito. E a Bíblia diz que ele recusa permanecer ali. O que eu entendo é que muitas vezes nós somos envolvidos por lugares e por pessoas, mas nós precisamos discernir qual é o lugar exato que nós precisamos permanecer. E nesses dias Deus vai tirar a igreja desse olhar onde as pessoas atraem a igreja é atraída pelas pessoas dentro de um propósito de vaidade, mas a igreja vai estar aonde precisa estar. Jesus então simplesmente ele se recusa, ele diz: eu não posso permanecer aqui, eu não vou permitir ser envolvido por essa ideia, por essa falácia. Eu preciso, ir para a Galileia, o lugar da origem, o lugar do primeiro milagre, o lugar da revelação, o lugar da intimidade, o lugar das bases do ministério de Jesus, aonde ele dá início à sua trajetória debaixo de maturidade. A maturidade ministerial, a maturidade do reino nos faz entender que nós não podemos estar aonde nós queremos, nós precisamos estar aonde é preciso. Então ele decide sair daquele olhar, ele decide sair do centro, ele vai para o propósito. Nessa noite Deus vai tirar você do centro e vai levar você para o propósito, vai levar você para um lugar que você não deve, permanecer, ou melhor, o lugar onde você deve permanecer. E a Bíblia diz que Jesus então, ele vai disposto a ir para a Galileia, mas a Bíblia diz que foi necessário ir para Samaria. O que me faz entender que há um lugar que nós queremos ir, que é necessário ir, porém há um lugar que é necessário passar. E Samaria era um lugar que para Jesus representava, um alinhamento dentro da adoração, um alinhamento dentro do propósito do discipulado. A Bíblia diz que então ele vai para Samaria e os seus discípulos naquele inteirinho vão comprar pão. O que me faz entender que no reino de Deus, quando nós não temos a percepção e a preparação acerca daquilo que Deus vai realizar, nós não podemos ser parte. E eu entendo que os discípulos foram comprar pão, porque eles não estavam preparados para ver o que Jesus ia fazer. O reino de Deus é assim: se você não está preparado, você não participa, você não desfruta, você não pode ser parte daquilo que vai acontecer. Eu fico pensando, 12 discípulos para comprar pão para Jesus e a sua equipe, ou seja, 13 homens. Por que tanta gente para comprar pão, se na verdade um seria suficiente? Porque eles não estavam preparados, alinhados, eles não tinham discernimento do tempo e nem a forma que o Evangelho estava se manifestando. E eles vão comprar pão, e a Bíblia diz que Jesus, de forma muito simples, porque é isso que nós devemos carregar, a simplicidade do Evangelho, e ele se assenta junto ao poço de Jacó, um lugar de tradição, um lugar, estabelecido por gerações anteriores, e ele tem a simplicidade, a humildade de se assentar ali. O que me chama a atenção é Jesus, a fonte, se assentando do lado do poço. Ou seja, ele não tem problema, de se aproximar, de se relacionar para cumprir propósito. Muitas vezes você se acha maior e você não tem a simplicidade, a humildade de se assentar aonde é preciso para que uma geração seja alcançada e haja um alinhamento sobre o propósito. Ei, diga para alguém que está do seu lado: agora é a fonte sentada do lado do poço.
Será que nós temos essa capacidade, essa percepção muitas vezes de nos assentarmos aonde muitas vezes nós somos até mais relevantes, mas Jesus não tem nenhum problema de se assentar, ele se assenta e ele fica ali até que vem aquela mulher que na verdade representa uma geração que precisa ser alcançada, mas que para ser alcançada nós precisamos deixar os altares da Judéia, deixar os aplausos, holofotes, deixar aqueles lugares que nós estamos interessados em permanecer, porque a multidão está nos seguindo, o olhar de todos os lados, mas ele está disposto a olhar para uma pessoa somente. E quando você não amar uma pessoa, Deus não vai te entregar as multidões. E a Bíblia diz que vai vir aquela mulher. E nessa noite Jesus está nos ensinando a sair da Judéia. Jesus está alinhando o nosso entendimento para sairmos da Judéia. Existe uma forma certa para entrar na Judéia, e existe um momento para sair da Judéia. Ele está saindo. Ele está saindo por uma vida, por um propósito. Ele podia permanecer, o auge do seu ministério era festa, todos estavam ali, reconheciam o seu ministério, aqueles que o seguiam, mas havia uma vida, havia um propósito. Havia um alinhamento para ser feito em Samaria. Samaria estava debaixo de uma influência de um reino dividido. Eles estavam limitados, eles não podiam adorar. Eles tinham a sua própria forma de adoração. Eles estavam impedidos de entrar numa outra dimensão. Por quê? Porque a igreja fechou as portas para Samaria. Jerusalém fechou as portas para Samaria. Criaram o seu próprio culto e impediram que a adoração fluísse sobre todos. E aquela mulher vai chegando. E Jesus, ele sabe qual é o seu propósito ali. Ele não se intimida e ele não tem dificuldade, sabe, de se prostrar ao nível daquela mulher para cumprir um propósito. E a Bíblia diz que Jesus, quando vê aquela mulher se aproximando, ele pede àquela mulher da água para ele beber. Cara, muitas vezes nós temos dificuldade, sabe, de nos aproximar do propósito, porque nós estamos tomados pela nossa arrogância. Nós estamos tomados pelos nossos cargos e títulos. Nós estamos tomados por aquilo que carregamos. O que você carrega não é mais importante daquilo que você deve manifestar. Lembra de José? José tinha um anel, José tinha um diploma, José tinha um colar. Mas em Gênesis 45, ele teve a percepção de rasgar o seu coração e se prostrar diante dos seus irmãos e chorar. Por quê? Porque o seu dom de governo não é maior do que o teu dom de serviço. O que você carrega, se não manifestar, não faz nenhum sentido. Aquela mulher vai se aproximando de Jesus. E aquela mulher, quando se aproxima de Jesus, ele pede água para beber. Ela disse: como pode você, sendo judeu, pedindo água a mim que sou uma mulher samaritana? A coisa não rola, a coisa não se encaixa. Ou seja, aquela mulher está dizendo: se essa relação está impedida, é porque vocês criaram essa barreira, essa separação. Então eu estou aqui no meu poço, porque esse poço é o lugar do meu sustento. Jesus olha para ela e diz: se conheceres o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você lhe pediria, ele daria água viva. Olha, a sua vida seria transformada e mudada. E ela olha para Jesus e fala: como é que pode? Você não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo. Esse poço é o poço do nosso pai Jacó. Ou seja, ela estava presa numa tradição. Ela estava presa num conceito equivocado. Ela estava em um lugar onde o sistema fazia que ela voltasse todos os dias para ser saciada. E Jesus entra em Samaria justamente para quebrar essa dependência de homens, essa dependência da tradição. O poço era uma forma de modelo ministerial. O poço talvez era uma estratégia para levar aquela geração a permanecer presa naquele único lugar, a única forma. Então ela diz para Jesus: você não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. Você não tem como manifestar isso sobre mim. Mas ela não sabia que ela estava lidando com a fonte. Porque nesses dias nós não vamos precisar fluir e suprir uma geração com os nossos baldinhos e as nossas cordinhas, gerando um modelo de dependência, em que todas as vezes que as pessoas precisarem, sabe, entrar numa dimensão, elas vão precisar dos baldes e das cordas. Nesses dias, as águas que serão liberadas não são de poços de homem, mas da fonte eterna. E Jesus está ali exatamente para quebrar esse entendimento. Ei,
Nesses dias Jesus vai quebrar dependências de homens, dependências de modelos ministeriais, cara. Você que é pastor, Deus vai trazer um entendimento claro, e Ele vai começar a desconstruir algumas ideias do teu coração. Mestre, o poço é fundo. O poço é fundo, mas agora a água não vem de baixo, a água vem de cima. Porque a água que vem de baixo gera dependência. Todo dia ela tinha que ser lembrada: você só está bebendo água porque quem construiu esse poço foi Jacó. Acabou os poços dos homens. Esses dias nós não vamos mais beber água do poço, nós vamos beber água da fonte. E aquela mulher, ela fica tomada, cara. Aquela mulher, ela fica impactada, dizendo: cara, você sabe quantos dias eu venho e vou para beber dessa água? Ou seja, o sistema criou uma dependência para você estar preso a um só lugar, a uma única forma, a um único modelo, a um único jeito de ser igreja. E quando aquela mulher percebe aquela mensagem restauradora, libertadora, ela fala: eu quero beber, eu quero chapar, eu quero esse nível de intimidade. Você quer? Ela disse: eu quero. Jesus olha para ele e fala assim: então vai lá e chama o teu marido. Embora o reino de Deus não lhe expõe, e o motivo pelo qual os discípulos não estavam ali, porque Jesus não queria expor aquela mulher, Ele não quer expor a sua noiva, a sua igreja, mas Ele trata com a igreja. Ele não te expõe, mas Ele trata. E qual é a forma de tratar? É alinhar algumas áreas da nossa vida. E aquela mulher, quando disse: eu quero beber da água, então Ele falou: vai lá e chama o teu marido. Porque para entrar nessa dimensão, vai ter que acertar algumas pendências. Vai ter que tratar de algumas áreas. Aquela mulher, constrangida, imediatamente diz: eu não tenho marido. Imediatamente ela reconhece. Imediatamente ela entende que tudo que ela construiu, tudo que ela tentou, era tudo superficial. Cara, Jesus, Ele traz um entendimento muito claro como nós vamos tratar as pessoas. Deus não te chamou para investigar a vida das pessoas. Deus te chamou para trazer uma palavra de libertação e cura. O passado das pessoas não é para torná-las refém ao seu ministério, é para que você possa libertá-las e torná-las livres. Quando ela disse: eu não tenho marido, Jesus falou: não tem mesmo. Não tem. Porque já tiveram filhos, e agora o que tem não é o teu marido. E ela vai, muda de ideia e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês falam que devem adorar em Jerusalém, e os nossos pais dizem que devemos adorar aqui. E sabe o que ela está dizendo? Eu só estou vivendo essa vida porque vocês não nos ensinaram o caminho. Na verdade, ela estava dizendo o seguinte: eu só vivo do jeito que eu vivo porque eu estou preso a uma tradição. E vocês em Jerusalém, que nós podemos aqui simbolizar a igreja nesses dias, não nos permite viver na dimensão que nós queremos. Na verdade, eu não queria beber desse poço, eu queria beber da fonte, mas eu estou proibida. Por quê? Porque a igreja colocou portões e não permitem as pessoas acessarem a dimensão, porque nos achamos melhores do que alguém. Não, cara, não foge não, fica aqui. Porque tem muita gente querendo beber da água, mas nas nossas igrejas nós fechamos as portas e limitamos o nível de entrega, o nível de adoração. E aí Jesus, sabe, traz um entendimento claro sobre ela. Olha, você quer saber sobre adoração? Adoração não está relacionada a um lugar, mulher. Não é nem Jerusalém, nem Samaria. Adoração não tem a ver com o ministério tal, a igreja tal, a cidade tal. Adoração tem a ver com gente. A hora vem, a hora chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Adoração tem a ver com liberdade. Eu acho que você não entendeu isso. O papo continua ali. E Jesus fala:
E ela fala para Jesus: eu sei disso, eu estou esperando Cristo. Existe uma geração que está esperando Cristo, mas não consegue ver o Cristo na igreja. Ela disse: eu estou esperando Cristo, eu sei, o Messias, ele há de vir. Ele disse: não, o Messias sou eu. Aquela mulher fica maravilhada, tomada. Sabe o que me chama a atenção? Que imediatamente ela deixa o cântaro cair no chão e vai para a sua cidade. Por quê? Porque o que trazia ainda dependência sobre ela, ela já não precisava mais. Enquanto nós não deixarmos o nosso cântaro cair no chão, nós não seremos livres desse sistema, daquilo que tem nos impedido manifestar o reino em liberdade. Porque na verdade tem muita gente que quer beber da fonte, mas continua andando com um cântaro na mão. Ou seja, se não der certo por aqui, eu vou voltar à velha estratégia, cara. Se não der certo por aqui, eu volto ao velho modelo, eu volto às velhas amizades, eu volto ao ministério que eu tinha antes. Cara, você perdeu, é um caminho sem volta. O cântaro vai ter que cair hoje, ser quebrado. Quando o cântaro cai, você está liberando uma mensagem dizendo: eu não tenho mais para onde ir, cara. Eu já não presto mais para aquele modelo de ministério, para aquela forma de ser igreja. E a Bíblia diz que ela deixa o cântaro cair, ela vai para dentro da cidade. E aí eu fico pensando, nós temos muitas irmãs aqui. Qual de vocês iria permitir aquela mulher chamar os seus maridos para conversar? Ela chega na cidade e faz uma reunião com os principais homens. A mesma que era considerada uma prostituta, que não tinha credibilidade. Porque quando a gente bebe da fonte, Deus muda a nossa imagem perante as pessoas. Quando a gente bebe da fonte, você não tem que entrar na escola bíblica dominical, fica lá 3 anos esperando o tempo certo para ter credibilidade. Não, quando ele te enche, cara. Quando ele te enche, ele te enche. Não, agora você vai ter que entrar no seminário, ficar lá esperando 3 anos, depois você começa a pregar. Não, é agora. Aí ela já chegou chegando na cidade, reuniu os homens. A Bíblia diz que os caras, pelo testemunho daquela mulher, ficaram admirados. Pelo testemunho daquela mulher, ficaram admirados e foram ter um encontro com Jesus. Uma mulher que, momentos anteriores, era considerada uma prostituta. Porque essa é a manifestação do propósito. Por isso Jesus está saindo da Judéia. O que eu vou fazer na Judéia? Na Judéia tem muita gente. Deus quer levar você aonde ninguém está indo, cara. Deus quer levar você aonde ninguém quer estar. Ele disse: João Batista está batizando aí, deixa ele batizar. E na Judéia, em Jerusalém, porque eu tenho um propósito. Eu vou libertar uma geração aprisionada pela tradição, de um poço, de um modelo, de um jeito de ser igreja, de uma liturgia cansada, de um tipo de culto, de um modelo ministerial que não serve para esse tempo. Daqui a pouquinho vem rapaziada com a mulher, a cidade inteira vem uns homens. Quando encontram Jesus, fala: Jesus, será que você pode ficar mais um tempinho com a gente? Olha, Jesus estava indo para Galileia. O que me faz entender, querido, que se de fato nós estamos manifestando o reino de Deus, não tem como você controlar mais a sua agenda. Não dá para mim hoje não, porque eu tenho um compromisso ali. E se Deus estendeu famintos por mais um dia aqui agora? Hein? Mas se de repente o pregador vai ser um dos 300, será que vocês vão vir ou estou vindo atrás de homens? Hein? Jesus disse: adoração não tem a ver com lugar, adoração tem a ver com gente. Aonde tem adoração, querido, tem glória. Você libera adoração e libera Shekinah, cara.
eram discípulos. Tipo assim, cara, Jesus mandou a gente comprar pão para trocar uma ideia com aquela mulher ali. A Bíblia diz que eles não falaram, mas pensaram entre si. Eu não estou preocupado com o que as pessoas falam, estou preocupado com o que elas pensam. Tem muita gente que não fala, mas pensa. Aí de repente chegaram e falaram assim: mestre, você não vai comer não, mestre? Ele falou assim: epa, vocês não entenderam nada, vocês estão atrasados no tempo. Uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. Tem muita gente que está caminhando, mas está atrás de comida que perece. E tem muita gente que está mudando, porque quer alinhar o seu propósito ao coração do papai. A Bíblia diz que Jesus fica ali 2 dias, uma loucura, a cidade é tomada, é salva. De repente ele volta para Galileia, ele cura. Nesse retorno para Galileia, uma das coisas que acontece, ele cura o filho de um oficial. Mas ele volta para Galileia, ele volta para o lugar da revelação. Sabe, Deus pode te levar para a Judéia, que representa popularidade, holofote, mas você nunca pode deixar de retornar para o lugar da revelação. Galileia representa a origem do teu ministério, e quem perde a origem do seu ministério não pode retornar para Galileia, ou melhor, não pode retornar para Jerusalém, não pode retornar para o propósito. E ele voltou, e quando ele volta, a Bíblia diz que passado os dias, havia uma festa dos judeus, capítulo 5, e a Bíblia diz que Jesus subiu de novo para Jerusalém. Calma aí, se ele estava vindo da Judéia, Jerusalém, por que agora ele está retornando para lá? Porque ele quer nos ensinar a forma certa de entrarmos nessa plataforma chamada Jerusalém. Eu quero concluir. Ele sai da Judéia, ele cumpre o propósito em Samaria, passa na Galileia, lugar da revelação, e depois ele volta para Jerusalém. Por que ele voltou se ele saiu de lá? Porque ele quer ensinar os seus discípulos a forma certa de entrar e sair. E a Bíblia diz que quando ele vai entrar, ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Ou seja, ele se recusa a entrar pela porta principal, ele se recusa a entrar pela porta dourada, a porta do templo que está virada para o oriente, aonde todo mundo passava, principalmente os sacerdotes. Ele está dizendo para mim e para você que nesses dias, se de fato temos um propósito para cumprir em Jerusalém, no centro de tudo, nós precisamos saber qual é a porta que nós devemos entrar. E essa porta é a porta das ovelhas, é a porta onde os animais adentram para ser sacrificado. Ele tinha todos os motivos e tinha autoridade, legitimidade para entrar pela porta dourada, a porta da fama, a porta do reconhecimento, a principal porta. Mas nesses dias nós não vamos acessar o propósito pelas portas principais, mas pela porta do sacrifício. Ele estava dizendo: eu saí da Judéia, mas eu vou voltar. E agora eu vou voltar para que vocês possam entender de que forma nós devemos acessar esse lugar. Ele está falando sobre simplicidade. Ele entra pela lateral, justamente aonde os animais passavam, e havia um judeu ali, que há 38 anos ele estava preso a uma tradição. Mais uma vez ele volta para quebrar a tradição. A tradição diz que de tempo em tempo o anjo descia, movimentava as águas, e ele estava aguardando. E Jesus entra mais uma vez em Jerusalém pela porta certa, para quebrar a tradição. Ele olha para aquele cara e diz: o que está acontecendo aí? Não, eu estou aqui porque sempre se esquecem de mim e não rola. As águas se movimentam e não dá tempo. Sabe por que não dá tempo para muitos? Porque estão esperando pela tradição e não pelo propósito. Quem espera pela tradição passa uma vida inteira e não vê nada. Ali era um lugar de culto pagão, ali era um lugar de idolatria, ali era um lugar de engano, e o templo estava do lado. Ou seja, Jesus libera uma palavra, diz: cara, pega a tua cama, o teu leito e anda. E aquele cara foi curado. Ou seja, ele volta
para Jerusalém da forma correta, para cumprir o propósito certo. E sabe o que acontece? Aquele cara não sabia nem quem era que lhe curou, sabe por quê? Porque havia muita gente, e Jesus, a Bíblia diz que deixou a multidão. Cara, você tem que aprender uma coisa: a forma que Deus vai te usar, a forma que Deus vai partir sobre você, é tudo sobre Ele, é para a glória dEle. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. É sobre Ele. Aquele cara então, interrogado pelos judeus, disse: cara, é sábado, como é que você está carregando um leito, cara? É proibido. Não, eu fui curado. Quem liberou a cura mandou eu carregar a maca, mas quem foi? Eu não sei, eu não vi. Vocês estão preparados para subir na plataforma e não ser visto? O problema é que muita gente quer subir nessa plataforma para ser visto, para ser lembrado, para ser reconhecido. Esse foi o motivo que ele saiu da Judeia, e agora ele entra de novo, mas ele entra ensinando os discípulos. Se você quer permanecer, você tem que aprender a se esconder. Se você quer permanecer, você tem que aprender a sair, cara. Depois Jesus vai encontrar aquele cara onde? No templo. Deixa eu te falar uma coisa. Famintos não é apenas um lugar para você chapar, mas sobretudo é um lugar para Deus alinhar o seu entendimento. É um lugar para Deus ter clareza. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Já pode se colocar de pé. Deus não tem problema de te conduzir a lugares, mas a verdade é como você se conduz em lugares que Deus te conduziu. Muita gente quer chegar chegando. Muita gente está intoxicado por aquilo que Deus está te entregando. Muita gente fica comprometido porque acha o que está vivendo acaba sendo maior do que ele. E quando o que você vive é maior do que ele, cara, acabou tudo. A glória se perde, o propósito se perde. Mas nesses dias eu creio que tem uma igreja que vai desaparecer para ele aparecer, cara. Tem uma igreja que vai entrar em lugares aonde ninguém quer entrar. Tem uma igreja que vai pregar em congressos que ninguém quer pregar, cara. Tem uma igreja que vai abrir as portas da adoração e vai dizer: não, não é só para a gente não, é para todo mundo. Aonde houver um coração, ali na verdade se manifesta a adoração. E sobretudo, uma igreja que vai saber sair e que vai saber entrar. Cara, você vai saber sair, vai saber entrar. Quantas pessoas Deus tem levantado no Brasil, mas o problema não é Deus levantar, o problema é você permanecer. E eu creio que nesses dias a gente não pode mais se embriagar com o ministério, cara. A gente não pode se embriagar mais com um propósito. A nossa geração precisa se tornar uma geração eunuca. Não pode se apaixonar mais pelas coisas do que o Cordeiro, do que o Cristo. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Que você seja ativado e alinhado nessa palavra, nesse tempo, para cumprir esse propósito. Uma igreja que sai de Jerusalém para entrar em Samaria, mas uma igreja que de Samaria vai para Galiléia, o lugar da revelação, e depois volta para Jerusalém, mas que não entra pela porta principal, entra pela porta do propósito. E é esse lugar que Deus vai nos levar, é esse lugar que Deus vai nos levar. Ei! Começa a adorar, adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei
de alguém nessa noite. Segure na mão do seu irmão. Declare isso. Declare isso. Larará, 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 larará. Larará, 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 larará. Vem nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Pai, nós queremos estar diante de Ti nessa noite. Nós queremos, Deixa se necessário queimar. for, sair da Judeia, passar por Deixa Samaria, queimar. mas Deixa sobretudo ouvir a Tua queimar. voz. Nos recusamos nessa noite estar onde não é o centro da Tua vontade, papai. Tem fogo cerrado em meu peito Oh Deus, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. O que você vai fazer com esse fogo? Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa. Eu não vou parar. Ei, deixa eu dizer algo. Cara, Deus só vai te levar aonde você não importa em estar. Jesus, Ele disse: em Jerusalém e em Samaria, aonde o Pai me envia, eu cumpro o propósito. Porque o coração dele não estava preso naquele lugar. Agora ele pode voltar. Ele entra pela porta das ovelhas, porque nós não temos como querer usurpar o propósito. Mas a Bíblia diz em Ezequiel que quando ele voltar, ele já não mais vai entrar pela porta das ovelhas, queridos. Ele vai entrar pela porta principal, a porta dourada. Interessante que quando você vai a Jerusalém, a porta dourada tem ali um cemitério dos muçulmanos, porque eles acreditam que, como um judeu não pode entrar no cemitério muçulmano, Jesus não vai entrar por ali, mas ele se esquece que todos ressuscitarão primeiro, queridos. Então, hoje, ele entra pela porta do sacrifício, mas adiante, ele entra pela porta da honra, pela porta principal. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um brado de vitória. Apóstolo Eduardo. Aleluia. Se é para Jesus é mais forte, não é não? A Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Amém. Sente por 3 minutos. Eu quero, em cima do que foi proclamado, eu quero trazer um princípio que eu tenho aprendido nesta caminhada no reino. E nesta caminhada com os princípios do reino. Porque muitas vezes nós estamos no reino, mas não estamos nos movendo no princípio do reino. A Bíblia diz que os céus é o lugar do trono do rei, mas a terra o estrado dos seus pés.
então ele continua andando, ele continua reinando. Veja que Jesus fez com esta mulher